Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e apresentador desse podcast. Nessa primeira temporada de 10 episódios, eu tô recebendo aqui toda semana um convidado para poder falar comigo sobre criatividade, sobre processos criativos e também para deixar algumas dicas para você que também quer colocar algum projeto criativo em andamento ou quer pelo menos viver uma vida de forma mais criativa. O convidado dessa semana é uma pessoa muito especial, é um grande parceiro meu, um cara que começou como uma inspiração e agora eu tenho a felicidade de chamar de amigo. É Caio César, diretor, cineasta, ele também é produtor, roteirista, faz um tantão de coisa, trabalha na Globo e também já passou por novela. Ele é muito conhecido pelo seu trabalho no curta Tudo Bem e na continuação Nós Tudo Bem, os dois disponíveis no YouTube. Foi um curta que conversou muito comigo durante a pandemia. Eu conheci o Caio assim, né? Eu trabalhava na Rádio Gazeta e assisti o curta-metragem, adorei, chamei o Caio pra gente poder fazer uma entrevista naquela época, lá em 2020. A gente bateu um papo e foi uma conexão imediata. Desde então, a gente criou uma amizade muito bonita e eu tô muito feliz da gente conseguir ter essa conversa que a gente teve, foi muito especial. Eu acho que você aí do outro lado vai gostar demais. Se você tem sonhos criativos dentro do plano audiovisual, dentro desse mercado, eu acho que é um bate-papo essencial mesmo. Vai fazer muita diferença para você entender um pouco como que funcionam os processos criativos de quem trabalha com audiovisual e também conhecer um pouco mais o trabalho desse cara que é incrível, um cineasta maravilhoso e uma pessoa também maravilhosa. Eu recomendo fortemente que você, antes do bate-papo ou depois, corra lá no YouTube para assistir o curta-metragem Tudo Bem. Enfim, espero que você goste do episódio. Se curtir, já sabe, avalie aqui caso você esteja no Spotify com 5 estrelas, comenta, compartilha. E se você estiver no YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui. E claro, também compartilhe com amigos para que a gente consiga expandir essa roda de co-criadores. Aproveite aí o episódio com Caio César, grande amigo meu e um baita de um cineasta. Tive uma Pessoas. crise mesmo de, cara, não sei pra que eu quero que essa rede social sirva. Eu fiquei muito Que loucura. incomodado, assim, com a abertura que cria com as pessoas, quando a gente não necessariamente quer que essa abertura seja criada, sabe? É. E aí, ao mesmo tempo, você se pergunta, será que eu não quero mesmo que essa abertura seja É, criada? Porque essa abertura é a ponte, talvez, para conexão tua com para quem você faz isso é também, né? isso. Curioso, realmente. E é Agora, pensa um. nisso, isso é um microcosmos, assim, né? Tipo, a gente ainda está no início de carreira onde a quantidade de pessoas que seguem o nosso trabalho, ou que seguem a nossa coisa, ainda é muito pequena do que a gente espera É, chegar um dia. Eu fico pensando nessas pessoas que realmente são, tipo, gigantes, realmente, né? assim, sim, Pô, eu tenho um eu. amigo meu que é influenciador e ele fala assim, não, descobrem o avião que eu pego, descobrem não sei o que, descobrem... Assim, de descobrir, eu não sei se descobre mesmo, mas eu acho que é ele que vaza porque ele gosta de aparecer. Já que eu não tô citando nomes, eu posso falar assim. Pô, postou Mas, uma fotinho. assim, mas é isso, assim, tipo assim, as pessoas já descobriram, assim, tipo, pela foto que postou, onde é que tá morando e vai atrás. Então, assim, é tenso mesmo, cara. Eu virei amigo relativamente próximo, assim, do cara que fez How I Met Your Mother, sabe? O que fez o Ted. Oi? O Josh Redder. Sério? Que É, isso, cara? a gente fez. Eu fiz uma entrevista com ele muitos anos atrás Que legal. e a gente teve uma pequena conexão. Passaram alguns anos, me colocaram na fila pra entrevistar ele de novo pra um projeto musical dele. E, cara, a gente acabou se conectando, assim, sabe? De um ponto de Pô, que vista bem legal, mano. pessoal, assim, com umas histórias que ele tinha, umas histórias que eu tinha que eram bem similares. E a gente se conectou, cara. E aí, direto, a gente. Eu tive um momento ruim, assim, uns tempos atrás. Eu mandei mensagem pra ele. Ele meio que me mentorou, assim, por umas Pô, que semanas. irado, mano. E ele sempre fala disso, cara, que a vida do cara, tipo, foi totalmente transformada, né? De assim, ele não pode ir almoçar com a esposa dele em Nova York, que as pessoas param Sim, ele. sim, É o que você falou, é uma faca de dois gumes, porque no fim das contas eu quero isso. Eu quero que meu livro chegue em pessoas o suficiente pra que isso seja um problema, sabe? Para que eu tenha, sim, eu espero que seja um problema que o Matheus do futuro tenha que lidar, sabe? sim. Ao mesmo tempo é isso, assim, né? Qual que é essa coisa da arte, qual que é
o papel desse criador também, assim, né? Será que isso não é um sinal dos nossos tempos também, assim, né? De que, na verdade, que essa nossa exposição e o fato de a gente se expor muito diz muito respeito a esse tempo agora também, né? Algum tempo atrás você. Por isso que hoje em dia é tão difícil separar o criador da obra dele, né? Uhum. Porque os dois estão praticamente são como se fosse uma coisa só, porque a exposição é muito grande. Mas antes não, né? Você tinha só uma separação realmente assim. Tipo, não me interessava muito se o cara era boa pessoa, se era má pessoa, se. Porque isso não tava muito claro, né? Hoje em dia, assim. É tenso. Como diretor, assim, roteirista também, né? Pô, seu currículo é enorme, mas você sente que isso é uma questão? Assim, eu não quero entrar de cara em tudo bem. Eu acho que a gente. Eu quero falar com mais profundidade disso um Pode pouco guardar. depois. É, quero guardar pra depois esse tesouro. Mas o quanto isso rola pra você, cara? Tipo, você já tá trabalhando com televisão, com cinema já faz um tempo, assim. O quanto que isso impacta a sua vida hoje em dia, ou quanto já impactou mais, talvez em época de lançamento isso fique um pouco mais intenso, mas é uma questão pra você, dentro dessas proporções limitadas que a gente tem, pelo alcance também que o trabalho tem, Uhum. é algo para pro Caio César? Eu gosto muito de gente, assim, gosto muito de pessoas. Então, assim, eu acho que essa troca nunca me atrapalhou, assim. Eu só achei curioso, assim, dependendo de onde eu tô. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu trabalhei no Big Brother. E aí minha DM, tipo, essas pessoas não fazem a menor ideia do que eu faço no Big Brother. Que tipo, eu trabalhei no controle de pay-per-view, assim, eu não O tinha muito pessoal contato achava que com. você cuidava das inscrições, né? Sim, sim, óbvio, óbvio. Tipo, eu recebi umas 20 DMs, eu nem que é engraçado, assim, porque eu fui ver um pouco depois, assim, mas eu fui vendo, assim, no período que eu recebi a gente, assim, já querendo se inscrever pro Big Brother do ano que vem, aí eu sou muito bom, não sei o quê, tipo, e eu fico, cara, desculpa, Tenho nada a ver. não sou eu, não faço, eu acho curioso. A mim nunca impactou. Eu acho que uma coisa que é curiosa, assim, das coisas que eu faço, é entender que as pessoas valorizam, sei lá, alguma coisa que eu já fiz, ou mesmo tudo bem, assim, tipo, por se passar na minha cidade, nas minhas coisas, eu recebi mensagens de pessoas, pô, reconheci minha cidade, reconheci isso, reconheci aquilo. Eu acho que esse tipo de personalização, e até gente que olha pra mim e fala assim, ah, pô, é maneiro que tu é um cara pretinho e escreve porque o teu personagem é preto também, não sei o quê, essas coisas eu acho bacanas. Ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente como roteirista, rola uma parada assim que às vezes é curioso assim de eu como um criador negro ser abordado para coisas que envolvem muito a temática negra, alguma coisa assim, que claramente é porque eu sou preto, é porque isso, porque aquilo. Então, assim, é meio curioso, assim, também, de que talvez o seu universo seja um pouco mais fechado, assim, por quem você é, e isso impacta um pouco. Estou circulando um pouco a questão, assim, mas acho que são pensamentos que vêm quando você faz essa pergunta, assim, sabe? Faz super sentido, cara. Essa coisa do BBB, você. Me explica aí, cara, qual que era o seu trabalho nisso e como é que isso foi? Como é que foi essa experiência? Eu te contei, né, na época, eu acho, mas eu tava na Globo um tempo atrás, trabalhando no G1 especificamente, então eles também colocavam aquele robozão gigante, aquele avatar imenso Aham. assim na Globo. E é engraçado que teve um dia que eu acho que eu postei um story disso e tinha uma amiga minha que era muito apaixonada por BBB. E ela sabia que eu tava na Globo, assim, eu tinha contado pra ela, ela falou, cara, você já conhece a pessoa que cuida das inscrições, você consegue fazer com que ela dê uma Consegue me olhada na conectar, minha? consegue me conectar, pelo amor de Deus. Não, cara! Pô, cara, assim, eu fico bolado por ter trabalhado no Big Brother, porque significa que eu nunca vou poder entrar no Big Brother, né? Que eu me inscrevi já algumas vezes, assim, Suas antigamente. chances de sucesso já era agora. Foram pro ralo, mas foi a segunda vez que eu trabalhei na Globo, né? Cara, foi muito curioso, assim, eu queria trabalhar, queria voltar na Globo porque eu comecei minha carreira no audiovisual na TV, na Globo, minha formação é jornalista, em jornalismo, e aí eu fui fazer uma oficina de direção na Globo, porque eles estavam procurando uns jovens que tivessem uma, uma quedinha pelo audiovisual e eles queriam formar, e aí eu fui selecionado. E aí fiquei 4 anos na Globo fazendo novela, fazendo coisa, passei um tempo fora,
que eu saí depois da pandemia, quando eu comecei a dirigir coisas aqui fora. E aí apareceu essa oportunidade de voltar pro Big Brother, que era uma coisa, assim, tipo, bem diferente, assim. O que que eu fui fazer? Eu fui fazer o que eu fazia antes, que era ser diretor de imagens. A gente, no Switcher, você tem o controle, né? O controle de Switcher, a direção. E geralmente você tem uma direção artística e tem uma direção técnica, que era o meu, onde eu me formei na Globo. Que era sendo esse cara que selecionava as câmeras que iam pro ar em algum programa, seja ele programa ao vivo ou uma novela, por exemplo, que também funcionava assim. Então você fazia o corte ali Caramba. ao vivo. A diferença é que no Big Brother você controlava uma nave, assim, né? Era quase 60 câmeras e a gente controlava o real time do pay-per-view. E fica com aquele gridzão aberto, assim, sabe? Com as várias Enorme, telas. enorme, enorme, com 60 câmeras, assim. Caraca. Era um desafio, assim, foram 2 semanas de preparação só para entender aonde tinha, qual era cada ambiente, né? É, e eu estudava a casa do Big Brother, assim, né? Ela é cercada por aqueles vidros, né? Não sei quão familiarizado com o programa você é, mas a galera que está assistindo provavelmente também é um pouco. E aí era cercada daqueles vidros, a gente tem cerca de 40 e pouconas câmeras robôs que ficam em cima, posicionadas, e outras várias também naqueles corredores atrás dos espelhos. Então Uhum. você faz um grande aquário ali. Mas é muito tenso, assim, é muito difícil. Eu fui criado fazendo novela que eram 3, 4 câmeras, e aí os meus dedos estão aqui suficientes. E aí depois com o programa de linha de show, geralmente ele 9, 10, 11 câmeras. Aí eu já fiz alguns programas, tipo Mais Você Encontra, esses programas assim, The Voice. E aí, pular ali para 60 câmeras com o Big Nossa, Brother foi tenso. que Foi punk. doideira, cara. Você começou com novela, né, Caio? Isso, comecei. Passou pelo quê? Foi, acho que era Dona do Pedaço. Uma delas você já tinha. Malhação também, não foi? E Malhação, eu fiz meu espaço da oficina era Malhação. E aí acho que é por isso que vem também essa veia um pouco de falar com adolescente, falar com jovem. Uhum. Primeiro que sempre foi uma coisa que eu gostei, e depois que a minha formação, quando eu entro na televisão, foi Malhação. Eu acompanhava uma diretora que estava grávida, estava no final da gravidez, e aí eles aceleraram um pouco o meu processo para poder assumir no lugar dela, assim. Eles queriam muito que eu desse conta, porque a gravidez dela estava chegando, assim, e me mandaram para lá já com isso em mente. E chegando não, né? Perdão, ela estava grávida, mas estava chegando a hora dela dar à luz. Aham. E aí eu assumi o finalzinho da novela ali, os últimos 2 meses, quando ela saiu. E foi minha escola, assim, Malhação era uma escola e era tenso, assim. Para quem não sabe, assim, não tem muita noção, cara, um baita de um trabalho, assim, né? Em Malhação a gente gravava às vezes 30 cenas por dia. 30 Era cenas. isso. Caraca. Cara, eu já fiz estúdio, que não era Malhação, porque Malhação ainda eram 30 cenas, mas na cidade cenográfica, que é mais tenso ainda, porque é muito deslocamento, muita coisa. Mas em estúdio, às vezes, eu já vi estúdio assim, 40 cenas por dia. Nossa senhora. Pô, o dia Então, inteiro gravando, né? então a gente. Não, e o pior que não, né? Um dia de trabalho de estúdio na Globo são 8 horas, né? Então Aham. é de 1 da tarde a 9 da noite. E é óbvio que você tem uma pré-produçãozinha ali, e também tipo, a desmontagem, não necessariamente a gente participando, mas o horário a intervalo de gravação é de 1 às 9 da noite. Então, essas 40 cenas eu já vi gente fazendo assim de 1 às 9 da noite mesmo. É, Nossa senhora, cara. obviamente que assim, é outro universo, né? Assim, se a galera assiste novela também, você percebe que tem uma repetição muito grande de cenários, de tudo. Hoje em dia até menos, né? E é por isso que essa quantidade de cenas ela vai diminuindo. Mais umas novelas, novelão, como a galera chama mesmo, que assim é literalmente às vezes 4 pessoas em pé conversando, alguma Uhum. coisa assim. Esse ali são 40 cenas por dia, com certeza. Fácil. Nossa senhora, cara. E, pô, Fácil. malhação, assim, né? Que é uma coisa. Eu não sei o quanto isso é comum pros jovens de hoje em dia, né? Mas pra nossa É, geração, assim, pra quem tem 20 e poucos anos, mais de 20 e poucos anos, com certeza é uma das coisas definidoras, assim, de infância, né? sem Você. dúvida. Você tinha, assim, cara, como diretor mesmo, e até com a pessoa que tava começando, você tinha esse nervosismo de tocar uma coisa que tinha esse apelo pro Muito. público, ou... É? Muito, muito. A época quando eu entrei foi a penúltima Malhação antes da série da novela ser cancelada, né? Assim. Uhum. Então, assim, como as novelas em si, a novela já vinha perdendo já uma relevância, mas obviamente assim, perdendo a relevância. A TV aberta está morrendo. A TV aberta está morrendo, mas falando com
60 milhões de pessoas diariamente, assim, né? Uhum. Então, tá morrendo a passos bem lentos, assim, de números absurdamente enormes, assim, né, ainda. Então, assim, sim, mano, eu ficava muito nervoso. Mas o mais nervoso era porque eu sempre fui noveleiro, sempre fui de televisão. Sempre amei televisão, muito, muito, muito. Então, estar no mesmo ambiente que as pessoas, o elenco, a galera, e ver aquilo funcionar. E o que era mais engraçado de tudo, assim, ver que era um trabalho para as pessoas, aquilo ali era bem. Que você imagina, assim, a minha avaliação tinha Camila Morgado, tinha uma galera, assim, que era, tipo, super um elencaço. E eu olhar para aquelas pessoas e as pessoas estarem desesperadas para ir embora, que nem você. É E, mesmo, cara? sim, sabe? Você era um trabalho mesmo, assim, era muito curioso, foi uma desconstrução, assim. E até agora, assim, e aí passado esses. Eu saí, né? Depois a gente pode chegar nessa coisa, mas eu saí. Quando eu voltei e trabalhar o deslumbre em mim de novo, porque eu voltei muito deslumbrado de novo. Assim, Uhum. tudo de novo ali, assim, tudo. E é muito curioso, assim, até você focar que é o seu trabalho, que você está trabalhando ali e que você está dividindo, assim, por exemplo, tava na novela Agora Vai na Fé, que tinha a Beth Faria, que é a Tieta, né, que agora tava no ar, a Tieta agora, que é tipo uma dama da televisão brasileira, com a Drica Moraes, junto com não sei o que e tal, e tal, 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 tal. E ali do meu lado, assim, trocando ideia comigo, a gente conversando, comendo um pãozinho com margarina e fazendo as coisas, e de vez em quando mandando mensagem pra minha família, falando assim, gente, eu tô com a Tieta. Ou então, tipo, eu almoçando, correndo para almoçar, e aí eu olho pro lado, eu tô ouvindo um papinho, é o Milton Cunha do meu lado, assim, na parte de alimentação da Globo. E aí eu Que levantei, esse mesmo doideira. porque foi muito engraçado. Aí eu levantei a cabeça, tava o Danton Mello, e aí o fofoqueiro, ouvindo ele ligando pro Celton. E o Celton tava lá em Los Angeles, tá ligado? Ele falando com o Celton, porque era na Que época do Oscar doideira, cara. o pessoal dando parabéns para ele. Aí, no outro dia, eu tô conversando aqui com a minha noiva no celular. Aí o Tony Ramos tá vindo assim na minha direção para pedir comida do meu lado. E eu, tipo, caraca. Eu já Nossa. trabalho, assim, né? Então, para mim, era muito, muito curioso, assim, muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem essa parte do perder o deslumbre um pouco por causa do trabalho, e ao mesmo tempo manter essa chama, assim, porque é É. maneiro, é gostoso. Não, eu entendo, cara. Assim, em proporções muito menores, né? Mas quando eu entrei na Globo pra trabalhar no G1, no meu primeiro dia, eu literalmente tropecei na Ana Maria Braga. Primeiro dia, assim, cheguei, Muito menores não, pô, era Maria Braga. fui pra cafeteria, assim, né? Voltando de lá, eu vejo um cachorrinho passando. Nunca, meu primeiro dia, né? Eu não imaginava que cachorros eram comuns, assim, no prédio da Globo. O É só cachorrinho. o cachorro dela, tá? O É. cachorro. Aí ele passou correndo e de repente eu esbarro em alguém. Eu nem. Eu só, tipo, pô, desculpa e tal. Saía, seguia andando. Ouvi uma voz familiar, estranha, assim. Vi um segurança de dois Acorda! metros. Ela Quando eu falou, tua viro pra professora, trás, era acorda, Ana menino. Maria Braga, cara. Eu tava tipo, como assim, sabe? Então, foi o mesmo processo que é esquisito de pensar agora, porque se eu voltasse pra lá, eu imagino que levaria alguns dias pra eu sair desse deslumbre inicial de novo, porque nas Aham. primeiras 2 semanas era sempre uma coisa de, caramba, o César Tralli tá passando aqui, deixa eu ficar Eu arrumadinho, amo sabe? o César Tralli, eu E, amo o César e é Tralli. bom que eu possa dizer isso no ar, assim, sem cortes, mas ele é um amor de pessoa, cara. Ele é muito, muito querido. Todas as vezes eu esbarrei com ele, assim, com certa frequência, né? Tipo, indo pro almoço. Teve uma vez, inclusive, que ele tava no TikTok, ou no Reels, não sei, assim, mas tava ouvindo um negócio muito engraçado. E ele andando, assim, de terno e tudo com um potinho de marmita, dando um risinho. Só que ele para pra todo mundo. Então eu passei pra ele. Boa tarde. Com aquele vozeirão de César Tralli, assim. Mas eu acho que é muito um efeito Globo também, global, assim, de você, Sim. de repente, ver pessoa. Eu acho que televisão tem algo de estranho que sempre torna pessoas que trabalham com televisão celebridades do maior calibre possível, porque na TV nada parece real, real. Então, se você vê a Ana Maria Braga no programa dela, lá no Mais Você, aquilo não é real pra você ainda. Até você ver essa pessoa frente a frente e perceber que ela tem carne e osso, que ela é mais baixa do que você, que ela existe, que ela tem uma rotina e que provavelmente ela passa a semana dela também cansada e querendo ir pra casa e encarando aquilo como um trabalho. E eu não sei, tem algo meio infantil, mas que é muito gostoso nesses primeiros momentos de você encontrar com essas pessoas e perceber, cara, isso aqui é real e a Terra do Nunca existe, sabe? Tem uma idealização, de fato, É? né?
Alguns diriam, inclusive, outro dia eu estava lendo, que essa idealização é, inclusive, a perda dessa idealização é, inclusive, o que faz com que não existam pessoas tão famosas quanto eram antigamente É. hoje em dia. Até os grandes astros de Hollywood, eles são tão acessíveis Uhum. e eles são tão reconhecíveis como pessoas por causa da rede social, de tudo, que isso atrapalha o surgimento do novo Tom Cruise, assim, que era Eu só ia falar isso o, agora, cara. que era só É. o grande astro e ponto final, assim. Mas todos eles são os grandes astros, mas também são a mãe, o pai, não sei o que, essa vida real tá sempre ali na rede social, então você deixa de idealizar eles um pouco mais também. Isso é curioso, é engraçado. E especialmente pra quem compartilha coisas da vida, né? Tipo, essas celebridades que mostram, sei lá, família, filhos, casamento, esse tipo de coisa. Que é o seu próprio reality show, assim, né? É isso mesmo. Todo mundo tem o seu próprio Big Brother em um nível menor hoje em dia, né? Aquilo que a gente Total. expõe, aquilo que a gente não expõe. Enfim, eu, eu queria saber um pouco, cara, da saída da Globo, a saída inicial, assim. E como que foi a produtora é pós-Globo, né? A criação da produtora. Como é que foi isso? Como é que vocês teve essa saída, aí pensou na Pulo do Gato Preto, montou isso? Como é que foi esse processo? E como é que você colocou isso em prática mesmo? E eu pergunto até em termos um pouco mais pragmáticos para quem estiver escutando ou assistindo e quem pensa assim, cara, quero começar minha própria produtora, quero começar a fazer minhas próprias coisas. Como é que foi esse primeiro passo para você de pegar tudo que você tinha aprendido e falar, cara, quero tentar construir algo do meu próprio nome? Cara, eu brinco que para mim, pelo menos, todo movimento, tudo que surge de novo, tem a ver com desconforto, assim, eu acho que é um desconforto de, cara, ou eu não queria estar fazendo isso, ou então eu acho que eu queria estar fazendo diferente o que o meu colega está fazendo, então eu me acho capaz de fazer o que o meu colega está fazendo, isso não diminui o trabalho do meu colega, mas eu sinto que eu poderia fazer do meu jeito, eu sinto que existe uma demanda. É como se fosse essa estratégia essa questão de mercado mesmo, assim, sabe? O que está em falta? O que que tá faltando? Eu sempre acho que o que está faltando, que a nossa voz sempre está faltando, assim, sempre tem espaço para Total. né, para você, para o que você faz. Se é muito difícil criar uma coisa nova hoje em dia, ou algo original, de fato, hoje em dia, existe a chance de fazer do seu jeito, né? Que não deixa de ser algo original. Então, acho que quando eu estou na Globo, eu estava ali fazendo as novelas, estava fazendo os programas, primeiro que eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém como eu, assim. Não tinha ninguém mais novo, eu tinha pouquíssimos diretores negros, eu só trabalhei com um diretor negro, assim, na minha vida, e depois esse movimento começou a ser um pouco mais forte, então eu me sentia um pouco desconfortável nesse sentido, de entender que existia um espaço para isso, eu entendia que eu não ia conseguir fazer o movimento artístico que eu queria dentro ali da TV, porque eu estava mais preso num espaço mais técnico, como sendo diretor de imagem e tal. Então isso me deixou desconfortável, porque eu achei que eu não poderia. E aí isso me levou a procurar coisas, assim, a ver quem era a minha galera, a caçar quem eram as pessoas que poderiam me apoiar num movimento criativo e tentar fazer alguma coisa. E foi assim que começou a surgir a semente da minha produtora. Começou como um coletivo mesmo, e a gente percebendo. O primeiro Tudo Bem, inclusive, que é o meu primeiro curta, ele nasceu ainda num ambiente não profissional, assim, né? Num ambiente de serviços, assim, né? Ah, vem você, vem você, vem você, tá Cara, eu todo lembro mundo que, me muito corrija se eu estiver parceiro. errado, mas o investimento inicial era minúsculo, né? Tipo, 3, 4 mil reais, 5 mil reais, né? Foi isso, foram 5 mil reais, foram 5 5 mil mil reais. reais. 2.500 de um edital que a gente ganhou, que não era para fazer um curta, assim, era um edital de qualquer coisa lá, mais 2.500 de investimento próprio, e isso só foi possível porque muita gente não recebeu, todo mundo era tipo... Primeiro que era no meio da pandemia também, então surgiu essa oportunidade também por causa disso. De fazer arte no meio da pandemia, né? Que... Exatamente, exatamente. E das pessoas também querendo fazer e tal. Tem uma cachorrada bizarra aqui agora, né? Dá pra ouvir um pouquinho, né? Não, Mas cara, aqui tá uma moto. ouço zero. Então Ah, tudo bem. então maravilha. Eu também não tô ouvindo Então, nada, então vambora. então vamos embora. E aí a gente tinha essa vontade de fazer, mas ainda no ambiente um pouco profissional.
quando eu lancei o Tudo Bem, e aí ele vira um case para mim do que eu consigo fazer com as pessoas, com determinado dinheiro. E com pouco orçamento também, né, cara? De tipo, pô, Exatamente, porra, 5 mil, pra quem não sabe, exatamente. assim, dentro do universo cinematográfico, isso não é nada, né, cara? Não, nada, 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 nada. E o mais engraçado ainda é que, assim, esse orçamento minúsculo, ele é percebível. Não é como se a gente estivesse falando assim que, tipo, porque um orçamento é muito pequeno, mas a gente deu tudo de si, assim, demos, óbvio que demos, e o resultado, eu sou muito orgulhoso pelo resultado. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que é algo barato, assim, não tem esse problema. E ainda assim, isso ressoava de algum jeito com as pessoas. Eu acho que essa foi uma semente de um pensamento de que fazer é muito importante, assim, de que arregaçar a manga e fazer e testar e ter o seu mínimo produto viável, como diz os nossos amigos empreendedores por aí, ter essas questões, aquilo valeu a pena muito por mim, assim, tanto até para que eu me visse como criador, porque eu não me via como um aventureiro, assim, me via como criador, e outras pessoas também me perceberem assim, tanto como o mercado mesmo, assim, para você poder conversar, quanto a galera mais próxima. Assim, eu brinco com meus pais, todo mundo tinha muita fé no meu sonho, mas quando o meu sonho começou a ser algo fazível, né, quando começou a ser produzido e você vê ali que mais do que o sonho você tinha como fazer, aí vira outra parada. Aí Uhum. tem gente para poder investir em você, até a sua família investe em você, ou então eles confiam em você. Essa percepção ela muda. Óbvio que não pode não ser uma parada constante, assim, porque obviamente quando os retornos não são tão rápidos assim, essas conversas elas sempre voltam e tal. Mas o ser percebido e você se perceber, isso fez toda a diferença. E a gente começou esse processo de profissionalização do que viria a ser a Pulo do Gato Preto. Primeiro como eu sendo a Pulo do Gato Preto, né? Então, primeiro como sendo um microempreendedor mesmo, até que essa empresa começou a tomar a mais forma e a trabalhar com mais coisas. Até hoje a gente é uma empresa, uma produtora de verdade mesmo, de verdade, muito bom, produtora de verdade, que, que, que produz coisas para outras pessoas, que produz para marca, que produz para que tem a possibilidade, né? Isso é muito bom para mim, cara. Eu fico muito orgulhoso, né, de ter hoje a oportunidade de empregar em projetos pessoas que lá atrás, comigo no Tudo Bem, não receberam nada. E desde então a gente já teve a oportunidade de colocar essas pessoas em curso, de fazer tudo, e hoje trabalhar mesmo junto com essas pessoas. E eu brinco com elas assim que às vezes eu tenho que dar um cachê maior porque é um cachê retroativo, assim, é o cachê retroativo. É, Eu sei que você não ganhou aqui, então agora vai ganhar um pouquinho mais, sabe? Então a gente tem essa oportunidade, mas hoje estamos nesse lugar, assim, sabe? É muito bom. cara, e faz muito sentido isso que você disse de colocar um projeto pra frente pra também acreditar que a gente consegue criar alguma coisa. Eu sinto que muitas das conversas que eu tenho tido aqui no podcast passam por essa sensação que me parece ser muito comum entre artistas, entre criadores, entre seres humanos que querem fazer alguma coisa. É, dessa sensação de ser incapaz e de não ter certeza daquilo que a gente consegue fazer. E parece que tem sempre aquele primeiro salto que a gente dá. Tem uma pintura que eu adoro, uma fotografia que eu adoro. Esqueci o nome agora, mas é de um cara que ele tá pulando da janela do segundo andar, numa rua em Paris, assim. E ele tá tentando alcançar o céu azul, assim. Acho que é Blue o nome da fotografia. E o cara editou, né? Porque tinham pessoas embaixo segurando o negócio pra ele cair, porque é uma fotografia real, só que ele tirou elas pra parecer que ele tava pulando assim, sem nenhum tipo de segurança. E eu tenho a sensação de que todo tipo de projeto artístico que coloca a gente no caminho certo passa um pouco por esse primeiro momento, sabe? De a gente Sim, se jogar na direção de alguma coisa que a gente não tem nenhum tipo de certeza se vai dar certo ou não. E a gente colher. O fruto que a gente colhe disso nem sempre é, sabe, no meu caso, leitores, ou no seu caso, espectadores, mesmo que nos nossos casos específicos a gente tenha recebido isso de volta, mas acho que a maior recompensa é essa confiança mesmo, né? Dentro de um sim, processo criativo de. Ok, o próximo roteiro que eu for escrever, o próximo livro que eu for escrever, eu sei que eu já fiz isso uma vez, então eu tenho pelo menos a mínima confiança de que eu
eu tenho a capacidade mental para conseguir produzir isso. E eu Sim. fico pensando no seu processo, o quanto que Tudo Bem também fez parte disso. Não dá muito spoiler de Tudo Bem, porque a minha próxima pergunta é justamente sobre o processo criativo desse curto específico. Não, cara, eu acho que nessa visão, eu acho que essa visão, na verdade, é uma visão que se aplica a todo mundo que cria e todo mundo que trabalha, né? À medida que você faz uma coisa repetidamente, você vai ficando melhor naquilo. É. Isso serve para todo mundo. O que acontece é que quando a gente fala em arte, a gente fala de um ambiente que é pouco, ou que a gente vê pouca vislumbre, tem um vislumbre menor de uma profissão de fato, né? Uhum. Ou então, ou então, às vezes, essa arte ela bate na nossa porta tardiamente, né? Ou a gente foi, aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu, provavelmente você e eu, e talvez as pessoas que estejam assistindo a gente, queriam uma coisa muito, tinham um sonho, tinham alguma coisa, aí ou você ou a vida te fez retardar aquilo e dar uma outra volta por uma insegurança ou por alguma outra coisa, e aí você depois se pega retornando aquilo de um jeito tardio. Isso envolve muita coisa, né? Envolve, às vezes, uma troca mesmo de carreira, uma transição de carreira ou outras coisas. E isso envolve para a gente pouco tempo de amadurecer mesmo, de se Uhum. desenvolver. Então, eu acho que falta para a gente também entender que esses processos, às vezes, vão dar para a gente esse desenvolvimento mesmo, né? Porque hoje eu procuro enxergar também, assim, para a minha vida com um pouco mais de graça, do tipo assim, cara, eu estou me desenvolvendo, assim, e eu sei que o meu próximo trabalho é muitas vezes melhor do que o meu anterior, porque eu tenho a chance de fazer, errar, e aprender com esse erro e entender aonde não errar no próximo. Aí no próximo eu cometo novos erros, e aí eu corrijo para outros. E esse é o processo criativo de qualquer, é o processo de desenvolvimento, né, de qualquer Sim. função, assim, de qualquer coisa. Mas quando a gente é empreendedor de nós mesmos criativamente, assim, todo projeto é um projeto da sua vida, Uhum. é uma merda, porque aí é isso, assim, porque você não quer errar, você não quer fazer as coisas. E aí é isso que eu acho que atrapalha muita gente, porque a gente trava o processo, porque você não quer escoar uma coisa ruim, ou não quer escoar uma coisa que não seja aquilo, assim. E é por isso que hoje em dia, assim, eu tento dar esse conselho para todo mundo, que é uma coisa, cara, faz. Se você quiser, inclusive, não faz o teu projeto que você mais ama, assim, se você quiser guardar um pouquinho para depois, faz o bagaceiro. Faz o que dá para coisar, mas faz, porque senão você mesmo não. Você se trava, né? Você fica num processo. Eu faço isso até hoje, assim, comigo. E eu tô tentando. Falo até hoje, assim, como se eu tivesse anos de luz de experiência. Não tenho, assim, mas é porque assim, eu me vejo às vezes meio travado, e aí eu começo a me questionar alguma coisa e eu tento ser só. Que, cara, tá É no parte do caminho. processo. E assim, querer. Acho que a gente tem. Vai. Não sei se dá pra dizer assim, né? Mas. Quando é que você começou a escrever Tudo Bem? Você lembra assim de. 2020. Início de 2020. Começo de 2020, né? Uhum. Fevereiro, março, assim? Era por aí. Cara, foi literalmente a mesma época que eu comecei a escrever meu primeiro livro. Então, É, a gente já completou, assim, 5 anos disso, né? E pra sim. grandes diretores, grandes escritores, o número é bem pequeno, né? De, tipo, 5 anos pra pessoas que estão nessa caminhada há 30, 35 não é nada, né? Mas pra gente, pô, é meia década, né? Então é um processo. E eu me encontro do mesmo jeito. É bizarro, né? Como agora, o meu segundo projeto que tá pra sair, o segundo projeto eu digo, o segundo romance, né, que tá pra sair, parece que o peso é maior, assim, essa coisa de temer o erro, de achar que, pô, esse vai ser meu grande livro, porque é como você disse, a gente coloca tanto da gente dentro dos processos, acho que especialmente eu e você, assim, que temos projetos que são pessoais, talvez não no sentido de a gente traduzir literalmente a nossa vida no papel, mas escrever com sensibilidade, Uhum. escrever muito sobre sentimentos, né? Tudo bem, é muito sobre sentimentos, o 24 horas de amor também. Eu acho que isso coloca a gente num grau assim de exposição que é sempre um pouco mais difícil E eu acho e o seu, inclusive, muito mais do que o meu, porque no final das contas, quando você está publicando alguma coisa, tu não tem nenhum filtro, assim, né? Não é, tem, não tem ator, não tem equipe, não tem. Obviamente que você tem uma equipe sua, tem gente que te assessora, tem essas coisas, mas é você, assim, né? Parece um é, suco de você, assim, é, é é, esquisito mesmo. é uma exposição assim que
é difícil de entender mesmo. E é difícil lidar quando uma pessoa não gosta de algo assim, né? Porque parece. Por muito tempo. Assim, sendo bem honesto, hoje em dia eu fico tranquilo com essa ideia, mas por muito tempo foi algo de. Cara, essa pessoa não gosta de mim, sabe? Porque é isso que eu Não tenho sou pra eu, oferecer. sou eu completamente, sou eu até É. hoje. De, Sou eu de até hoje. assim, é isso que eu tenho pra oferecer pro mundo. Então, se uma pessoa não gosta disso, tem algo meu que ela não tá gostando. Então, é tão difícil fazer essa separação, cara. E eu tinha um hábito terrível, eu vou revelar aqui publicamente. A minha namorada, Ju, ela odiava isso. Mas bem no começo, assim, quando eu publiquei 24 horas, o livro, logo nos primeiros meses, alcançou umas pessoas, o que foi bem legal. Mas teve um momento específico que ele chegou numa TikToker. E aí ele estourou. Assim, a menina teve muitas visualizações, assim, no TikTok dela. Muita gente comprou o livro, graças a Deus. É, pagando o meu mercado de hoje em dia com isso. É isso aí. Mas teve um momento específico que algumas pessoas começaram a odiar assim, o projeto. Então, tipo, poucas pessoas. Eu ia lá no Scooby, eu abria assim no Goodreads, eu via a crítica negativa e eu respondia. E a Jill Eu já respondi no odiava isso. Letterboxd da pessoa. Eu já respondi É, no Letterboxd também. e, Infelizmente. e tinha algo, eu ficava me justificando que era assim, cara, é que eu só acho que, tipo, a comunicação é super válida, sabe? Pra tentar entender. E no fim das contas eu só queria assim, cara, eu tenho certeza que você não diria isso na minha cara. Eu tenho certeza absoluta. Mas comigo ninguém nunca foi muito desrespeitoso, não, assim. Você fala só, pô, cara, eu já conversei um pouquinho, assim, tipo, no Twitter, na época da estreia também. Aham. Eu mandei a mensagem, pô, por que que tu não gosta? Não gostou, não? Por que que foi? O que que aconteceu? E o pessoal Aí o cara escreveu respondia um assim, textão. existia uma troca real? Cara, o cara colocou um textão, assim, e eu não concordo com as coisas dele, mas fazia sentido. E aí Tá. tudo bem, sacou? Aí Tipo, nesse caso, mas eu acho que a gente tá aprendendo também isso. Eu sou total. muito. Eu deve ser por isso. Você gosta de The Office? Eu gosto, adoro. Então, eu me sinto um pouco o Michael Scott nesse sentido, assim, de gosto muito de ser gostado, assim, Eu tipo, também. por favor, goste de mim. Então, assim, cara, eu me relaciono muito com essas coisas, assim, também. Cara, mas tem a ver com nossos relacionamentos e tudo, assim, né? É. Minha noiva, quando se ela não guarda uma meia minha, eu acho que ela não gosta de mim, tá ligado? Então, Uhum. eu sou assim, quem dirá com quem eu não conheço. Eu Então, acho que é uma das coisas que a gente eu, mais encontrou de ponte de conexão entre eu e você, assim, de que, cara, eu passo pela mesma coisa. Eu passo até hoje. Eu vou completar 5 anos de namoro no dia 4 de novembro. E às vezes minha namorada fica um tempo assim, longe. Eu fico, cara, será que essa pessoa me ama mesmo? E isso existe? E é inevitável que isso também seja refletido nesses. Até nas histórias, né? Meus personagens passam também muito por isso. E os seus também têm esse grau. E, cara, vamos entrar no processo criativo de tudo bem, vai, porque eu quero. Eu tenho algumas curiosidades específicas sobre isso. Eu sei, porque eu não sei se na época você comentou isso comigo, mas eu tinha essa lembrança e aí eu fui pesquisar e aí eu encontrei a evidência, assim, eu sabia que não era coisa da minha cabeça, mas eu lembrava que a história tinha surgido depois de um momento muito tenso que você tinha vivido. E para dar uma manchete aqui para as pessoas, mas você quase morreu numa noite aí no Rio de Janeiro e isso meio que mudou sua percepção de vida também. Acho que foi aquilo que serviu como força propulsora para sua carreira artística tomar forma de fato, né? É, conta pra mim um pouco mais dessa história, cara, nas suas palavras mesmo, de como que isso aconteceu e como que a partir daí o Tudo Bem começou a tomar forma. Não sei nem se Tudo Bem foi logo o primeiro projeto, mas o que rolou aquela noite e como que aquilo transformou a sua vida até hoje, né? Porque te colocou numa trajetória que tá acontecendo até agora. sim, cara, tem muito a ver com essa questão do desconforto, né? Eu saí da TV um dia, de noite, peguei um caminho que eu costumava pegar um pouco mais cedo e fui assaltado, assim, né? Levaram meu carro, botaram a arma na minha Estava de cabeça, carro mesmo, caramba. tava de carro, assim, né? Aí tomaram meu carro, foi bem tenso. Foi pela primeira vez, assim, eu sofri isso aqui no Rio de Janeiro com carro, com tudo, assim, eu já tinha sido assaltado antes, mas nunca com esse grau de violência, nunca com esse grau de... Nossa, mas arma Sentir, assim deve assim. dar um desespero, né, cara? Muito, assim, foi muito tenso, assim, tipo, Nossa. pedir pra sair do carro e aí depois ficar de costas, tipo, ó, vai ficar aí, não sei o que, eu achei realmente que eu fosse morrer, assim. Parece coisa de execução, né? De virar de Sim, sim, costas. sim, 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 uma coisa assim, tipo assim, agora vai morrer mesmo, e não tava vendo nada, assim, foi bem tenso, assim, e,
E aí eu fui saindo da TV, eu voltei pra TV andando, assim, ainda. Tudo isso foi muito tenso. E naquele dia, assim, pensando, eu falava assim, muito novo, sem noção nenhuma de finitude, eu acho que isso faz sentido também pra gente que é mais jovem, né? Assim, sem muito, meio, nesse ar, meio tipo assim, dane-se, nunca vai acontecer nada comigo, a gente tem tempo, tem tudo. Eu percebi, assim, que talvez não, assim, talvez fosse um momento de fazer coisas que eu quisesse de fato fazer mesmo, assim, sabe? E que eu podia correr atrás das minhas coisas. Primeiro, num lado um pouco mais romântico, assim. Tipo assim, Dani, você não precisa de dinheiro, não precisa de trabalho, não precisa de nada. Preciso sim, precisamos. Spoiler, precisamos. Precisamos. Talvez tenha gente que não precise mesmo, se for uma questão de vida, assim, É. uma decisão de vida, boa sorte, assim, não é o meu caso. Mas isso me deu um gás para poder seguir assim, cara, o que que eu quero fazer? O que que eu gostaria de fazer? Cara, meu sonho é esse aqui. E eu acredito muito que a minha trajetória inteira, ela já era muito irregular, assim, sabe? Eu sou formado em outra coisa, essa oficina da Globo me buscou, assim, eu estava no meu trabalho, estava fazendo assessoria de imprensa, fazendo outra parada, e tava, abri o LinkedIn, apareceu aquilo, entrar na Globo, fazer as coisas, isso tudo já era muito fora da casinha para mim. Então eu queria me jogar, assim, me lançar um pouco. E eu me permiti ser um pouco mais ousado na minha projeção de carreira, assim, nas minhas coisas. Mas eu entendi muito rápido que eu precisava de projeto, assim, que eu queria fazer. Eu acho que tem isso uma coisa que a TV me deu também, e aí eu acho que é algo bacana pra gente, eu sinto que você tem também um pouco isso, que é essa vontade de fazer o que as pessoas querem e gostam de ler, de assistir, de ver. De que eu entendia, porque na TV isso é muito claro, né? Eu estou dirigindo aqui, a gente está fazendo novela, isso vai ao ar daqui a 2 semanas e vai ser assistido por 40 milhões de pessoas e elas vão comentar em tempo real. Isso dá um. Isso te vicia um pouco, assim, ser Uhum. visto, ser assistido, ser lido. E eu tinha Total, cara. esse desejo como criador, não um desejo soberbo, mas um desejo de produzir para pessoas, assim, sabe? Algo que tocasse, algo que falasse, algo que conversasse com as pessoas. Eu acho que isso já é uma diferença, assim, de uma parte de criadores que ou nasceu no privilégio de poder produzir sem necessariamente ser ouvido, porque ser ouvido, ser lido, ser visto significa também um projeto para você, significa uma renda para aquilo que você tá fazendo, mas também desse desejo, porque a gente conhece, com certeza conhece, nós conhecemos pessoas que não estão tão interessadas assim, em serem vistas, assim, que estão produzindo para elas mesmas, estão fazendo para elas. Obviamente que você é o seu primeiro público, mas eu acredito muito em gente, assim, em falar com pessoas. E aí Total. foi daí que surgiu Tudo Bem. Esse processo foi muito é, instintivo, assim, de primeira, porque foi muito aos trancos e barrancos, assim. Eu acho que tem também uma coisa meio crua, assim, no filme que é por isso, assim, parece que feito por alguém que realmente não sabia muito bem o que estava fazendo, mas que conseguia se comunicar com as pessoas. E foi um processo muito instintivo, assim, foi muito bacana, foi um processo com prazo, porque era um edital, o dinheiro de um edital, então isso é muito bom pra gente também, eu acho que Como é que funciona isso, Caio? O, o edital dá um prazo de retorno assim? Você... execução, de dar um prazo de Ah, execução, entendi. então isso funcionou pra mim, porque eu também sou uma pessoa que sou muito procrastinador, É, eu também. tanto com relação ao fazer mesmo, e quanto à relação à minha própria edição das coisas, então eu se eu já não gosto de fazer, mas quando eu faço também acho que não tá bom, então ter prazos e ter os deadlines assim bem feitos me ajuda gente que nem a gente a só fazer, a entregar, né? E a ter um sentimento de que, ok, vai ter uma hora que isso aqui vai ter que parar e vai chegar lá. Então isso foi muito bom também, mas foi nesse sentido, assim. E esse processo, desde então, né, desde o Tudo Bem, eu fiz as sequências do Tudo Bem, que foram também curtas, eu fiz algumas coisas para fora, mas depois eu tive a alegria de dirigir o meu primeiro longa, que eu escrevi também com uma parceira, e que está aí com uma distribuição hoje, com uma distribuidora, e a É gente mesmo? negocia. Sim, a gente Que está legal, cara. negociando.
negociando canal de streaming para estrear, fazendo as Que coisas, então legal. é bem bacana. E agora eu tô entrando uma outra fase, assim, onde cada vez mais eu trabalho para pessoas também, né? Eu trabalho para outras produtoras, seja escrevendo, ou sendo contratado para poder escrever ou dirigir coisas para outras pessoas também. Um outro rolê que eu não sei se você já experimentou, mas que é muito desafiador também, que é o de que agora você tem uma assessoria perto de você, você tem alguém acompanhando o teu processo criativo. É difícil, assim, é chato, é você ser confrontado o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo muito desafiador para o teu crescimento, assim, Uhum. porque é isso, assim, e é o Eu, crescimento que a gente quer também, né? Desenvolvimento bom. eu, eu nunca fiz isso necessariamente de escrever pra outra pessoa. Eu tenho umas. Eu vou revelar uma coisa aqui que eu nunca tinha Ó, falado isso publicamente, mas eu vou contar aqui. É, eu comecei minha carreira de escritor em 2020, né? Comecei escrevendo os livros que demoraram o 24 horas, foi escrito pela primeira vez em março de 2020 e só chegou nas mãos das pessoas em 2022, né? Esse próximo livro começou a ser escrito em 2020, mas em 2020 eu ganhei dinheiro pela primeira vez escrevendo. E não foi por conta própria, né? Eu, eu precisei. aí, ó. Eu precisei escrever 3 contos eróticos. Que nunca. Ninguém sabe. Isso não tá com meu nome. Isso nunca vai chegar nas mãos das pessoas, assim, com o Matheus LP Santos. Não tem nada disso. Foi pra uma revista muitos anos atrás. 2020 mesmo. Cara, era muito curioso, porque também tinha isso, tinha essa expectativa externa de algo que você precisa escrever que não necessariamente tava dentro do meu estilo, tipo, não tinha nada a ver com o que eu escrevia, nunca fui um escritor de hot, assim, sabe, nada do tipo, mas eu acho que é o mais próximo que eu já cheguei de ter essa demanda externa e só passar pelo crivo dessas pessoas que estão aprovando ou não aprovando meu texto, sabe? Não, é que são duas coisas diferentes, até porque dentro disso você ainda tem duas coisas diferentes. Uma que é quando vem de você a ideia, não foi o seu caso, provavelmente isso foi quando vem de você a ideia, e aí você precisa, que eu acho pior, né? Que é você ter alguém dentro do teu processo criativo, e aí entra muito naquela parada É, de que você falou antes, de que quando alguém não gosta de alguma coisa, parece que não gosta é, de você, parece que é você e tal. Então, até você entrar nesse modo mais é, profissional é muito difícil. E tem um outro lado quando é isso, né? Quando é uma coisa contratada mesmo, quando vem de alguém ou vem a ideia de alguém, até você absorver aquilo e absorver a ideia da outra pessoa e tentar, é complicado, é. assim. Eu tive uma outra. Eu também não sei se eu posso falar isso, cara, agora até por questões contratuais, mas eu vou falar e qualquer coisa eu corto depois. Eu escrevi um conto agora pra uma editora. Não vou falar o nome da editora, porque se eu não puder falar também, aí eu já não me complico. Mas Tudo bem, assim é melhor, assim acho tranquilo. assim não tô revelando nada, mas foi muito curioso, porque eu tinha acabado de terminar um novo livro. Acabado, assim, fazia literalmente um dia, tinha passado 24 horas, eu recebi um e-mail do convite, e era assim, cara, você precisa entregar em 2 semanas, e o tema aqui é esse, precisa ser dentro desse tema. Eu nunca tinha feito isso também, de trabalhar dentro de uma temática, então também tem esse desconforto de o prazo que atrapalha e ajuda, né? Eu acho que você vai entender isso, né? Que é aquela coisa de que bota a gente em movimento, mas também Sim. dá uma certa delimitada até quando eu posso procrastinar isso daqui, e também de colocar em movimento uma ideia que não Até onde necessariamente vai? nasceu. Oi? Até onde vai isso aqui, né? Vamos ver até onde isso vai, né? Enfim, do seu lado, assim, eu. Quando eu penso nesses meus projetos, cara, tipo, esse projeto do conto erótico, que eu nem sei onde isso tá, sabe? Eu nem sei onde esses textos estão, É mas chato. é engraçado Eu pensar quero ler. que. Agora, o público-alvo era feminino, masculino, era o quê? Então, era assim, eu tinha. Naquela época eu tava procurando uns freelas, né, de conteúdo, eu achei esse freela num site, e aí era. E fala o nome do site, pra não cair teu.
Era um site assim que publicava, era tipo um Tumblr, só que voltado pra isso. E eu lembro que, cara, foi tão, é uma história que só vai melhorando assim, porque naquela época eu não tinha experiências, então eu precisei conversar com uma amiga minha que tinha mais experiência de vida e ela precisou me ajudar com, porque eram três, não era um, eram três, eles queriam três histórias diferentes. E eu tava tipo, cara, como é que eu vou escrever isso? Então, sei lá, mas Tá no seu. do íntimo. E tem algo também da distância que desses projetos que cria um efeito curioso, né? Tipo, quando eu converso com, especialmente você, assim, que acho que você vai entender mais porque você também é escritor, né? Eu acho que quando a pessoa só dirige, deve ter algum. A experiência pode acabar sendo um pouco mais diferente. Mas pra quem escreve também. Como é que é pra você revisitar Tudo Bem Hoje em Dia? Sabe, se você sentasse hoje pra assistir, com que tipo de graça que você consegue se enxergar e entregar assim pro Caio de 5 anos atrás? E o quanto que você se cobra de, cara, isso aqui eu poderia ter feito de outro jeito e... Enfim, como que é o processo inteiro? Se você sentasse agora, abrisse o YouTube e colocasse lá Doing Fine, O é... Fine é muito bom, sim. É, Cara, é engraçado, assim. Eu. Geralmente, assim, de 6 em 6 meses eu assisto os curtos, assim, eu caio é para mesmo? poder. É, Legal. para poder ver uns. Ver como estão as visualizações, vejo os comentários, vejo comentários mais recentes. É engraçado que tem comentários mais recentes, a galera assistindo até hoje. Eu sou muito orgulhoso, assim, do resultado, assim. Não vejo, não me dá. Não fico ansioso, não fico nada. Eu tenho algumas coisas, assim, que eu falo assim, "Pô, isso aqui eu faria diferente, isso aqui e tal." Mas, no geral. Eu acho que são coisas que envelheceram bem, assim. Uhum. Eu acho que, especialmente o primeiro, tudo bem, ele é tão uma cápsulazinha do tempo, assim, daquele tempo, daquelas coisas que eu não. Acho que nada me constrange, assim, do que tá lá, assim, óbvio, de formato e coisas, tem coisas que eu penso assim, isso aqui eu poderia ter contado de forma diferente, isso aqui tá, lá. Mas de conteúdo. Eu confesso pra você que até hoje eu não fiz nada que eu olhe assim e falo assim, não me dá nada. O que é engraçado, com um filme que eu dirigi agora, com o Longo, eu já devo ter assistido esse filme umas 200 vezes, eu não aguento mais. Eu O sei como processo é muito longo, né? O processo é muito longo, né? E a gente sem dinheiro, sem nada, o processo fica mais longo ainda. Eu filmei esse filme há quase 3 anos. E a gente teve problemas na pós, teve tudo e tal. Hoje o filme tá pronto, graças a Deus, assim, tá guardadinho, esperando o lançamento, mas já assisti ele muitas vezes. Ele é um que eu olho assim e me dá uma ansiedade assim de algumas é. É coisas mesmo? e me ensina algumas paradas também assim por exemplo, tem uma coisa que eu não consegui cortar da versão do filme, que é um personagem uma hora brinca com um meme que era muito divertido se o filme tivesse sido lançado 2 semanas depois que foi gravado. Porque algum personagem fala assim: não sei o que, porque a minha carreira é muito bonita lá fora, que era um bordão da Carol Conká no Big Brother de 2021, se eu não me Hum, engano. Eu tô uhum. indo pro BBB 25, 26, sei lá, alguma coisa assim. E aquilo envelheceu tão mal, mas tão mal com o lançamento inclusive com o lançamento que ainda não existiu, e eu tentei rebolar de todas as formas para tirar aquilo do filme, e eu não consigo. Mas isso me ensinou uma lição zaça, assim, porque eu que sou tão ligado tão ligado na linguagem pop, que não sei o que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Hoje em dia eu tiro meu pé do freio total, assim, porque como que isso vai ser visto depois? Como que isso vai ser aqui? Porque é uma coisa na novela. Porque de novo, assim, como a minha linguagem era aquela, escrever uma coisa para daqui a 2 semanas é muito fácil. Escrever uma coisa para que sobreviva daqui a 3 anos é muito difícil. Nossa, total. Então, são essas pequenas coisas, assim, que é curioso você se reassistir, rever e tal. Mas como o nosso processo é um processo muito de edição, cara, eu acho que isso faz muito bem até, assim. Acho que faz bem pra você também. Por mais chato que seja, assim, você ler, o teu olhar chega a dar uma canseira, assim. Mas eu sou muito essa pessoa, assim, de sair, aí corta e vem, e vai e volta. É um processo muito dinâmico, assim. Pra mim é a mesma coisa, cara. A minha namorada, ela mandou um meme poucos dias atrás, que era tipo o Hayao Miyazaki com uma cara de sofrido e o meme, tipo, quando as pessoas pensam que escrever é uma delícia, então o cara sofrendo. E ela falou assim, é o seu processo de revisão. Porque da escrita é até gostoso, né, cara? Escrita pra mim é assim,
é sangrar na página. É deixar na página tudo que tá passando pela minha cabeça, toda a bagunça do meu cérebro. Mas o processo de revisar, de editar, é tão puxado, né, de perceber. Porque, especialmente depois que a gente já publicou alguma coisa, que a gente já colocou algo no mundo, também tem aquele critério de, cara, isso aqui eu sei que meu público ressoa, isso aqui eu sei que funciona bem com as pessoas que me leem, isso aqui é uma coisa que eu quero tentar de novo. É sempre essa dualidade que é meio difícil de entender. O Tudo Bem, eu acho que ele tem uma coisa muito bonita. Eu tava falando com a Ju sobre isso também nesses últimos dias, de que a gente não tem produtos da pandemia. Tem alguma coisa muito esquisita sobre a pandemia da Covid, assim, de que parece que o mundo acabou mesmo. São pouquíssimos. Eu não consigo lembrar assim de cabeça agora. Deve ter, é óbvio, né? Mas eu não consigo lembrar de cabeça de coisas que se passam pós-pandemia nos filmes, sabe? Uhum. Parece que é um campo que ninguém tá muito interessado em tocar, porque é um tempo esquisito na humanidade. Foi de fato. Pô, a gente lembra, assim, por um tempo parecia mesmo que o mundo poderia acabar. Sabe? Essa possibilidade não era fictícia, era tipo, cara, pô, eu já tô aqui em Tá casa faz. acontecendo. O negócio era sério, né? Mas no seu caso, é tão bonito, cara, que exista um registro de arte daquele tempo. Pra mim, assim, como um criador também, é quase invejável, cara, que você conseguiu capturar um sentimento tão genuíno do que era amar naqueles tempos, sabe? Do que era, tipo, conhecer alguém, ou que era tentar se aproximar de alguém e existir aquele refúgio, assim, mesmo com a distância que a gente precisava seguir, assim. Então, sei lá, cara, é curioso como você foi capaz de fazer isso nessa saga dos curtas, né? E quando você reassiste isso, tem algum tipo de memória de como era viver durante aqueles tempos de pandemia. Não só do processo produtivo, mas a sua experiência pessoal de atravessar a pandemia, porque eu sinto que isso também é tão diferente de pessoa para pessoa. Teve gente que teve os piores tempos da vida naquele período. Teve pessoas como eu, né, que, assim, foi terrível, mas eu também nunca fui tão criativo quanto eu fui durante a pandemia. Quando você reassiste, quando você lembra de tudo isso, o que é que volta pra sua cabeça daqueles anos tenebrosos, assustadores, milagrosos, tudo? Cara, é legal você falar, assim, porque uma das críticas que eu percebo que são recorrentes era essa própria romantização desses encontros da pandemia e dessas coisas da pandemia, É. assim. Quando você pega das críticas que existem, que a galera critica, esse é o mais recorrente, é o tema mais recorrente, sendo tipo, Cara, que ah, doido. porque é isso, porque é aquilo e tal, porque é muito superficial, porque ninguém é isso, ninguém é aquilo. Eu acho que isso ignora um pouco essas pequenas experiências que são individuais e que ressoam com outras pessoas também, É, mas obviamente também não são padrão, não são regra para ninguém. E é. tudo bem também, né? Que é normal. Eu tenho muito carinho assim pelo processo, tudo bem, pelo tempo. Eu acho que a época também, a gente parte do isso ter existido, do tudo bem ter existido, diz muito respeito ao sentimento de que todos nós estávamos ali meio de saco cheio e as pessoas não estavam trabalhando e queriam se encontrar de algum jeito. A gente filma o primeiro tudo bem, ainda sem vacina, sem nada, né? É. Então foi muito louco, assim, até as pessoas quererem participar disso, assim, sabe? Até aqui em casa mesmo, assim, de eu ter topado fazer isso, e a gente ter participado, porque foi um negócio bem familiar mesmo, assim, e a gente fez com todos os cuidados possíveis, fizemos testes, fizemos coisas, mas a gente não tinha vacina, não tinha nada. Então foi um risco mesmo que a gente correu, mas foram as circunstâncias daquele tempo, assim, e eu acho que isso tem a ver também com esse processo, assim, quais são as circunstâncias, qual é o momento, qual é a hora, qual é o que está rolando, e isso vai ter impacto nas coisas que você está fazendo. E é bom que tenha, inclusive, né? Porque
Porque senão essa impessoalidade, essa coisa que poderia ter sido qualquer um, poderia ter sido qualquer momento, poderia ter sido. Acho que isso é a pior coisa talvez que possa acontecer para uma história que está sendo contada Total. ou para alguém que está criando alguma coisa, né? Isso poderia ser fruto de qualquer pessoa, qualquer tempo, qualquer assim, de nada que você possa fazer o que do fruto do teu tempo interfere no teu processo. Eu acho que então, dane-se, deixa para outra pessoa, deixa É. para. Não, mas eu acho que saber que a gente, só a gente poderia ter feito, que daquele jeito, pelo menos, só a gente poderia ter feito, inclusive só a gente fez, né? Hoje a gente procura as coisas como você falou, assim, pouquíssima gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, E, ou fez o que a gente fez. e não tem, né, cara? Tipo, e é um tema, assim, na minha cabeça, porque eu já falei pra Jill, né? Cara, eu queria escrever uma coisa sobre a pandemia. E eu tô tentando há tempo, sabe? E eu nunca escrevi nada, não saiu de escrever ideias no papel, mas a vontade de escrever é porque eu sinto que foi algo tão impactante. Literalmente, assim, mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo. E E, e parece que a gente esqueceu rápido demais disso, sabe? Parece que a memória. Não parece que isso faz 5 anos, 4 anos, assim, será sabe? que a gente não quis esquecer também? Minhas dúvidas são que, por exemplo, eu trabalhei durante um tempo numa distribuidora, né? E aí a gente trabalha muito com tendência de mercado, tendência de coisa. E aí, logo ali a gente eles começaram a produzir alguns filmes ali em 21, 22, quando ainda tinha pandemia. E aí, falar de pandemia era, de início, era uma trend, assim, né? De esses filmes de isolamento, filme via Zoom, filme. Aliás, eu já assisti tem um filme que é por Zoom, muito bacana, assim, da época da pandemia, chama. É o Search. Não, chama. Esse Search é outro também, esse é Esse irado é também. legal. Chama Language Lessons em inglês, mas em português eu esqueci qual é o nome, mas depois eu te passo esse. Tá. Mas é irado, é um filme de pandemia, e aí fala as tendências que mostravam, né, que a princípio, irado, a galera quer falar. Daqui a pouco, isso virou, e aí do tipo assim, não podemos falar porque as pessoas não querem mais, não Uhum. querem nem se ver por Zoom, porque cansaram desse registro. E eu acho que talvez essa é a última memória que tenha ficado. E aí eu acho que talvez esse tempo possa até ser um tempo positivo para que criadores como você, que tem esse anseio, retornem agora para olhar com um distanciamento que às vezes era Necessário. necessário, É. né, de olhar e fazer um juízo ou então contar a história sobre aquele momento. Por exemplo, o filme novo do Ari Aster, que é o diretor do Hereditário, Ah, é sobre Midsommar. isso, né? Que tá lá em Cannes. Exatamente, o filme que está em Cannes agora, acho que se chama Eddington, ou se não Ah, é é esse exatamente. mesmo, com Pedro Pascal, com Joaquin Phoenix, né? Isso mesmo, exatamente. É um filme que se passa na pandemia, que fala sobre uma eleição na pandemia e tal. Então talvez esse movimento que você possa estar sentindo, até instintivamente, talvez outras pessoas estão sentindo também de um retorno Que a interessante. um, né, de um retorno a um fato histórico que de fato possa ter sido ou mal interpretado ou, então, ou tipo assim, tipo o filme da Lava Jato feito em Uhum, 2018, tá ligado? uhum. 2017, assim, tipo, no auge do bagulho, assim, óbvio, É, tudo bem, assim, sabe? Mas é meio esquisito, assim, sabe? Fico no é. meio do caminho, talvez possa ser isso também, né? Você olhar com um certo distanciamento ao que tá rolando Isso, ao que rolou para fazer algo. isso faz muito sentido, cara. A Jill, ela tem essa percepção de que ela não é contra eu escrever sobre isso, Eita. mas ela tem um Ética. receio, ela tem um receio de que as pessoas não estejam prontas pra isso, de que a Uhum. pandemia ainda não seja um assunto pra ser desmembrado com tanta profundidade por algumas pessoas, sabe? E Até faz porque para sentido, muita gente foi doloroso total, né? Tipo, a níveis muito próximos, assim, né? um amigo muito querido meu, muito próximo, perdeu a mãe durante a pandemia, por conta de Covid mesmo. Eu tive um. Tinha um inspetor da escola que era muito amigo meu e do meu irmão, que morreu durante a pandemia também, 2 meses antes da vacina. Então, existe um luto que ainda é carregado pela sociedade, mas eu acho que até a minha vontade de escrever também passa por essas pessoas, também passa por algo de tentar honrar é, as pessoas que a gente perdeu, sabe? O que aconteceu, cara. É muito esquisito que isso rolou.
E o mundo continua. E eu lembro que na época, eu lia tantos textos. O Bob Dylan apareceu na época, ele deu uma entrevista, ele não dava entrevista fazia, sei lá, 12 anos. E ele deu uma entrevista falando que a pandemia era um sinal de que a natureza estava se voltando contra o homem, mas que também poderia ser um símbolo de que a humanidade estava para melhorar, assim. Tipo, 2 anos depois, o Bolsonaro quase conseguiu se reeleger. Então, tem tantas coisas que são esquisitas de como a memória realmente. Eu vi o próprio Kleber Mendonça Filho falando lá em Cannes como o Brasil é um país. Eu não acho que é só o Brasil, né? Mas ele deu esse olhar um pouco mais voltado pra cá de que o Brasil é um país que não. Que tem uma memória meio que auto-apagada, sabe? Que a gente vai apagando as nossas próprias memórias. Mas eu acho que com a Covid é algo meio global mesmo, do olhar que as pessoas não querem jogar sobre um determinado período histórico, mas talvez, como você falou, isso esteja pra mudar. Enfim, é muito legal ver que tudo bem conseguiu ser de que eu conheço, assim, né? Porque eu sei que tem até aquele filme do cara que fez Riverdale, que é sobre a pandemia, que é tipo, ou é sobre uma pandemia e foi lançado durante a pandemia e é horrível, é, tipo, é um filme de terror de pandemia, que foi péssimo o time. Mas é muito bonito que tudo bem conseguiu, entre muitos, entre pouquíssimas outras obras de arte, se manter como uma lembrança querida daquele tempo, que é o que você falou, talvez seja uma experiência individual, mas pra mim existiu algo de querido também durante aquele período e algo que o desconforto daqueles tempos também germinou dentro de mim, como os livros que nasceram daquele tempo, sabe? Eu fico muito feliz, assim, que ele tenha batido dessa forma com tantas pessoas como foi com você e como eu tenho certeza que o seu livro também é com outras. E aí, o que é curioso para a gente que é criativo e que expõe essa criatividade para outras pessoas é que isso é meio que eterno, né? Isso foi É, uma outra coisa que isso não me bateu até pouquíssimo tempo, eu fiquei eu pensando também. nisso. Alguém falou isso, você falou, porque é um negócio que eu vou deixar para depois e tal. Que eu vi uma entrevista de algum diretor, eu ficava sempre pensando, o que que eu vou deixar para depois? Fiquei pensando, caramba, é verdade. Tipo assim, a gente daqui a pouco não tá mais aqui, e a gente não coisa, mas isso vai estar, né? E ainda com a gente criando, e vai chegar um momento em que as pessoas vão revisitar o seu primeiro livro e revisitar o primeiro curtinha que eu fiz e vão muito provavelmente entender o Matheus e o Caio daquele momento e ver esses temas ressoando ainda nas coisas que estão fazendo anos depois. Isso é muito curioso, assim, é muito bacana, assim. Já naquela época, assim, eu tinha gente, tinha escola que estava passando, eu dei palestra em escola, dei entrevista para a escola, falei com Que aluno, falei com um legal. monte de gente que assistia essas coisas, gente fora do Brasil, de escola de português fora do Brasil assistindo as coisas. E eu ficava tipo assim, cara, que loucura. Saiu desse quarto, inclusive, que estou até hoje. Que legal, cara. Desse quarto, de madrugada fazendo as coisas. Eu acho que esse é um pouco do que, dessa parte legal, assim, sabe? Eu acho que dinheiro tem que pagar as coisas, mas tem coisas que o dinheiro também não paga tanto, assim, que É é. igual o Mujica falou, né? Ele que morreu pouco tempo atrás, né? De que tem mais na vida do que só trabalhar, do que dinheiro. É, Exatamente. Exatamente. eu. É muito doido isso, cara. E é muito doido também como os temas continuam ressoando, sabe? É engraçado ver que o meu novo livro. O tema é o mesmo de 24 horas. É uma história completamente diferente. É outro tipo de narrativa. Mas parece que os temas, eles permanecem. Assim, são aqueles mesmos temas que ressoam naquela época, que fez que fizeram eu querer escrever, sabe? É o que você falou, finitude, tempo, mortalidade, todas essas coisas que todos aqueles sentimentos muito humanos que quando a gente encontra eles pela primeira vez, eles ficam gravados na nossa cabeça, sabe? Dizem que a gente vai fazer o mesmo livro, o mesmo filme, a mesma coisa a A vida vida inteira, é. só que de formas diferentes, né? Eu tenho um É. desafio de pessoas confiáveis para que não me deixem que isso fique tão claro para quem está assistindo. Porque um dia uma amiga minha roteirista falou pra mim, pô, mas tem sempre uma avó que fala não sei o quê, sempre não sei o quê. Aí eu fiquei, é mesmo, é mesmo. Peraí, 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 vamos lá.
Mas sim, assim, acho que nós somos atraídos a um tipo de narrativa, um tipo de história, um tipo de coisa. E tudo bem, assim, porque algumas outras pessoas não vão ser, mas nós somos e a gente conta esse tipo de coisa. A parada que eu tava pensando é que, sobre essa coisa da história também, eu tô trabalhando num projeto agora, que foi um projeto que surgiu de mim, assim, muito, muito, assim, no estalo, que eu tô escrevendo sobre a vida de uma pessoa real, Que legal. sobre sobre um jovem aqui, um jovem não, que era uma criança, aqui no Rio de Janeiro, que morreu numa operação policial. Um menino preto, uma criança, na época da pandemia, Nossa, que morreu doido, por cara. causa de uma operação policial mal sucedida. Ele foi assassinado por policiais. E um dia, eu fui atraído por essa história para lembrar o que tinha acontecido com o caso. Entrei na internet, fui atrás do caso, me deparei com o que estava rolando, me conectei com a família, me conectei com as instituições, me conectei com tudo e tal, porque eu queria saber mais, assim, sabe? E aí comecei a imaginar como contar aquela história, e, e aí, ao mesmo tempo, eu ficava com isso, assim, que é um pouco do que a Júlia fala com você, do que é tipo, será que é isso? Será que está preparado? Será que eu quero fazer isso mesmo? Será que as pessoas querem assistir história trágica de um menino preto morrendo de novo, uma criança? Ao mesmo tempo, como que eu acho que sim, as histórias têm que ser contadas e tal. E aí, um dia eu percebi, de novo, na lupinha, né, no micro, me bate uma realidade de que esse menino que faleceu aos 14 anos estava há alguns dias de completar 15 anos de idade, Nossa. com uma festinha pronta, com planos, com sonhos, com um monte de coisa. E um dia, entrevistando a mãe do rapaz, ficou muito claro para mim que contar aquela história seria contar a história do que não aconteceu. E aí a gente estamos desenvolvendo o filme que é a festa que nunca houve desse rapaz, a festa que nunca existiu dessa criança e que ao mesmo tempo que é completamente ficcionalizado, é uma homenagem à família desse menino, a ele, a família desse menino, a memória desse menino. É um jeito de não contar a história de um viés de desgraça, que é uma desgraça de sempre, mas ainda ao mesmo tempo aquela assombração, né, aquela Uhum. coisa que assombra, a história que assombra essa coisa toda tá lá e tá muito presente e talvez comunique até de um jeito mais poderoso do que Do que a a coisa desgraça por exatamente, o que é visual, essa né? parada dessa história que, olha, desculpa, assim, como várias outras, nunca aconteceu. A gente vai passar tempo, vamos gostar, adorar essa família, você vai amar essa criança e isso nunca aconteceu, porque o que aconteceu ocorreu. Então, acho que tem essas. A gente, como contadores de história, vai encontrando, inclusive, às vezes até por casualidade ou por coisas, dentro do que nos atrai qual é o ponto de vista, qual é o viés, como vai ser, e algumas coisas vão até surpreender a gente, assim. Eu fico muito É. emocionado, inclusive, quando eu penso nessa história, assim, e da forma como a gente está contando, porque me parece muito mais poderoso do que a ideia que eu tive anteriormente, assim. E quando apareceu isso, assim, foi tipo, cara, como assim? Uhum. Né? Tipo, não me sinto nem capaz, assim, de acessar, assim, essa coisa, mas é muito poderoso mesmo, sabe? Então, acho agora virou quase um papo de experiências mesmo, assim, né? Mas essa coisa de, tipo, é isso, assim, às vezes é isso, às vezes a gente vai se surpreender no processo criativo, vai surpreender o próprio criativo, assim, o próprio, né? E é aquilo que você falou, cara. Tipo, essa história talvez não seja sua originalmente, né? Você acabou encontrando isso, mas eu sou um cara de fé, você é um cara de fé, então eu também tenho essa confiança, seja nos meus projetos pessoais ou se eu tiver um dia envolvido com algo com escopo maior como esse que você tá agora, de que esse projeto tá na nossa mão por algum motivo, sabe? Sim, Também tem aquela coisa de que essa história só pode ser com. Eu não teria pensado nesse escopo que você tá dando agora pra essa história. Então também tem algo de abraçar as coisas que estão chegando até a gente e seguir essas temáticas que a gente, como você falou, a gente vai. Eu fui um tempo atrás.
é, numa sessão especial que teve do Kleber Mendonça Filho. Ele tava aqui em São Paulo e aí ele foi exibir o Retratos Fantasmas, né? Aquele documentário que ele lançou uns anos atrás, que é super fascinante, assim. E ele falou a mesma frase que você, cara, é, que meio que existe um repeteco na filmografia dele de sempre tá tocando esses assuntos de memória, de nostalgia, Recife, né, que é de onde ele vem, e Recife através dos anos. E é curioso, cara, como eu sinto isso nos meus livros, tenho sentido cada vez mais. Agora vai ficando um pouco mais óbvio, talvez, mas também com essa esperança que você falou, de que eu consiga disfarçar o suficiente para as pessoas se sentirem um pouco surpreendidas, né? Porque apesar do tema ser o mesmo, também tem essa vontade de trazer uma história que soa inédita para as pessoas, sabe? Tem gente que não disfarça também e tá tudo certo É, pra eles também. A gente, inclusive, gosta de gente é. que não Ah, disfarça nem um pouco, assim, que tá fazendo o, só. o Quentin Tarantino é assim, eu adoro ele, mas ele é um desses exemplos de que, cara, a estruturinha é essa. Respeito, respeito É. o Tarantino, rapaz. Respeito, respeito, respeito Deixa eu te horror. perguntar, ô Caio, eu tô chegando aqui no fim das perguntas que eu tinha preparado, mas essa aqui me veio a gente falando de cinema, assim, do Kleber, a gente teve ano passado o Ainda Estou Aqui do Walter Salles, que foi, pô, lindo demais. Marte 1 do Gabriel Martins é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Eu acho que eu até falei sobre isso com você uns Sim, bons sim. tempos atrás. E Marte 1 é um dos meus filmes mais queridos dos últimos anos, real, porque eu tive uma crise de choro muito, 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 muito forte no final desse filme. Que minha namorada ficou preocupada, de tipo, cara, tá tudo bem, está bem e tal. Mas foi muito especial, aquele final mexeu em muitas coisas que eu tinha aqui guardado. E agora a gente tem o Agente Secreto do Kleber Mendonça, que acabou de conseguir uma distribuidora, né? Eu vi que é a mesma de Verdade, verdade. conseguiu a mesma de Anora, né? Então, enfim, tá bem encaminhada. Acho que deve ter uma boa vida útil, assim, ao longo de 2025, quem sabe no Oscar também. Mas o que eu queria saber de você é da sua perspectiva como cineasta, cara. Como é que você tem visto esses movimentos artísticos que estão rolando no nosso cinema de o reflexo disso na parte prática de fazer filmes, né? Parece que a gente tá num momento em que tem algumas sementes que estão germinando, tem alguns frutos que a gente está conseguindo colher. Parece que existe um novo tipo de atenção aqui para a indústria cinematográfica. É, para você que é um dos caras que tá fazendo cinema aqui no Brasil, televisão também, qual que é a sua percepção sobre isso? E o impacto que esses filmes mais recentes têm tido para a indústria mesmo cinematográfica, para a gente ter uma máquina que está rodando e que está dando espaço para outros cineastas e para outras mentes criativas. Cara, eu acho que o maior fruto e o maior resultado desses projetos mais recentes e do sucesso deles é de que, de fato, a gente tem uma indústria, Hum, que a gente tem essa indústria construída. Porque hoje, com 30 anos, por exemplo, eu já com 12, 13, 14, 15, sei lá até quanto tempo, mas eu já fiquei no banho segurando meu shampoo falando I want to thank the Academy, thank you so much, the Academy. Eu tinha uma estátua aqui, uma estatuazinha que eu ganhei uma vez num coisa que eu já segurei na frente do espelho. Pô, vou segurar assim, vou segurar aqui e tal. E sempre foi meu sonho. Quando eu fui ficando mais velho e fui querendo trabalhar, desculpa, assim, hoje meu sonho não é ganhar o Oscar, assim, meu sonho é fazer, é ganhar dinheiro, é ser. é- Entenda que não é o ganhar dinheiro na coisa, mas é poder ter a possibilidade de fazer disso minha carreira. Isso uhum, só é possível com uma indústria. E eu acho que o resultado desses filmes, Eu Ainda Estou Aqui, a visibilidade que esses filmes traz, é de que a gente tenha mais gente assistindo esses filmes, com mais produção, com mais oportunidade, porque a indústria, ela, assim, os que vão ao Oscar, a galera que vai ganhar e tal, esses são os 0,5%. Queira eu, que um dia seja eu, que um dia seja você, que um dia seja a galera que assiste a gente, mas a grande maioria de nós já se consideram grandes privilegiados de poder trabalhar com isso.
É. o que há pouco tempo atrás isso nos era negado. Então eu acho que é isso, assim, sabe? O legado que eu acho maneiro para a gente é que seja feita uma indústria, porque a indústria ela favorece essas caras da ponta, mas ela também tende a favorecer os de entrada, para que talvez a gente tenha cada vez mais pessoas, cada vez mais caios, fazendo seu primeiro tudo bem, fazendo as coisas, para que não seja nunca sorte. O que eu dei foi sorte, porque por mais talento ou qualquer coisa que a gente possa ter, existe uma sorte do tempo, do dia, do movimento correto na rede social para viralizar aqui, para poder ser visto por alguém, para poder não sei o quê. Mas a maioria das pessoas não pode depender de sorte, assim, da sorte que eu digo do momento certo, da hora certa, do raio caindo. A gente precisa depender de uma indústria que permita que exista um plano de carreira para as pessoas, que as pessoas entendam que elas podem fazer cinema e que elas têm uma carreira, que elas não vão ser só é, filmmakers a vida inteira, né? Porque a gente tem vários filmmakers que não estão só ali porque tem ali o mercado, assim, mas porque é um sonho de uma ambição além. Então acho que é um pouco isso, assim, que eu vislumbro. Eu sou otimista, assim, eu acho que a gente tem um país enorme, muita gente aqui disposta a consumir filme, televisão, conteúdo, e eu acho que a gente precisa de mais democracia para os recursos, mais possibilidade de regulação, inclusive, de quem coloca depois isso nos seus canais e que vem com dinheiro gringo, opera com dinheiro gringo aqui dentro e que não é regulado, por exemplo, como os canais de streaming, que com uma regulação teria novas possibilidades, novos editais, novos tudo. Acho que é um pouco essa a minha esperança, assim, sabe, cara, de que a gente tenha a possibilidade de fazer. Tenha dinheiro mais fácil também, tem empréstimo de dinheiro. São várias políticas que poderiam facilitar a gente. Porque, por exemplo, assim, é, agora eu vou danar a falar porque que o assunto de mercado, assim, também é algo que eu curto. Mas, por exemplo, a gente fez um último filme, o K-pop, com um orçamento que foi um orçamento de muita de empréstimo de família, de não sei o que e tal. A gente juntou uma grana, que é uma grana considerável, mas é uma grana ínfima ainda. Então a gente fez um filme que deve ter custado seus 300, 400 mil reais, algo assim do tipo. Também com investimento depois de coprodução e tal. Mas, num cenário ideal, e isso acontece nos Estados Unidos ou em outros lugares, jovens produtores têm a possibilidade de pegar um dinheiro a juros baixos para poder produzir seus conteúdos sem ter que pedir permissão de outras pessoas, porque é Uhum. muito difícil que alguém, de fato, assim, venha aqui, olha aqui, Caião, porra, adorei teu curto aqui, tudo bem. Pega aqui esses 10 milhões de reais aqui da Netflix, vai dirigir teu filme aqui. Isso é muito difícil, assim, isso dificilmente acontece. Então são essas questões, assim, de que a gente precisa entender como mercado, como fazer pessoas entrarem, porque elas entrando também a gente vai ter depois uma outra possibilidade de mercado também para novos players, né, no mercado audiovisual também. Total, cara. Eu tava falando pra Ju que até essa coisa de indústria. O meu sonho é a indústria ficar tão grande que a gente vai ter todo ano uma dezena de filme ruim saindo, sabe? Exatamente, irmão. Igual os Estados Unidos. Cara, Exatamente. o que Exatamente. mais tem, honestamente, assim, em Hollywood, é filme ruim saindo, cara. Porque eles têm Sim, uma exatamente. indústria gigantesca em que eles ficam investindo dinheiro em porcaria, cara, em umas ideias recicladas. O Brasil, o meu sonho é esse, de que em 10 anos a gente esteja produzindo, assim, uma dezena de filme ruim pra sair uns baitas filmes bons também, porque aí eu acho que dá o senso de indústria, né, de que tipo tem Sim. pessoas trabalhando e ganhando dinheiro com isso, trabalhando pra fazer coisa ruim, ganhando dinheiro pra fazer coisa ruim, mas várias outras ganhando dinheiro pra fazer coisa boa também, sabe? Ah, irmão, total. Isso vale para outras indústrias também, né? Vale para É, vale para facilidade. Por exemplo, quando você tem um jeito de distribuir os livros, como no Kindle Unlimited, essas coisas de autopublicação, de tudo, você já percebe esse movimento, né? E é obviamente que tem muita coisa ruim, mas você tem muita gente que está aprendendo a é fazer, isso. que está É. fazendo a primeira vez, que tá indo, que está jogando. E desses caras assim, cara. Pô, foi de um Wattpad da vida, dessas coisas que estão surgindo um monte de coisa por aí, né? É. Um Barraca do Beijo da Vida, Qual que é o nome daquele filme lá em espanhol, que é de Wattpad também? Su Culpa, Minha Culpa, Sem Culpa. Eu, eu, Algum, eu- algum filme de culpa que tá na Prime, assim, que tem versões mundiais agora. Fanfic.
Ele nasceu de uma fanfic. Então, Ah, 50 Tons de Cinza nasceu de fanfic também, né? De Crepúsculo, eu acho. Ou de jogo. Não sei, alguma das. isso. De 50 alguma. tons você lembra porque você leu bastante para poder fazer o Eu literalmente li, cara. teu conto, Eu, entendeu? eu li algumas páginas só, eu não li tudo, não. Quem me Mas. pegou, não sei o que, não sei o que. Ô, Caio, me fala aí se. Pra gente fechar com chave de ouro, se você tem alguma dica, cara, pra quem tá querendo entrar aí no mercado audiovisual, seja como roteirista, como diretor, pra quem sonha em trabalhar como cineasta mesmo, que tipo de dica que você daria que teria feito a diferença pra você, assim, no sentido de cara. Talvez se eu tivesse feito isso um pouquinho antes, as coisas teriam acontecido. Não de arrependimento, porque isso não existe, né? A vida acontece como ela tem que acontecer sempre. Mas no sentido de que você poderia estender a mão para outras pessoas para que elas não cometessem. Não, pudessem encurtar o caminho de alguma forma. E assim a gente também possa expandir essa roda de co-criadores. Cara, acho que acreditar em você mesmo é muito importante. Isso parece simples, mas Mas não é. não é nada. Mas não é. Agora, para acreditar em você, você tem que entender quem você é também, assim, quais são Muito os bem seus pontos dito. fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Tem pessoas de confiança perto de você que possam te ajudar a, a, a entender também quais são os seus pontos fracos e fortes, porque você tem, porque acreditar em você demais também às vezes é meio ruim, porque muito dificilmente você vai ser alguém novo e alguém começando e vai ser bom, a não ser que você seja muito fora da caixinha assim e você seja essa pessoa boa, mas talvez você não seja e você entender isso é bom. Estuda de todas as formas, assim, tipo, das formas mais aleatórias, se você não tiver dinheiro, se você não puder, sabe, tipo, pagar um curso, alguma coisa, vai pro YouTube, procura a gente, se conecta com pessoas. A maioria das pessoas da nossa geração são muito generosas em compartilhar coisas com outras pessoas. Até uma geração acima, eu tenho percebido isso também, são generosos. A depender de outras também, gente mais velha, mas você não acha tanto assim, até porque eles estão mais preocupados com outras coisas também muito importantes, Uhum. mas pessoas que têm menos coisa para fazer na vida são mais dispostas a te ajudar também nesse sentido. E por que que eu falo dessa educação não tão linear? Porque ninguém nunca me perguntou qual curso que eu fiz, qual coisa que eu fiz. Assim, óbvio que já perguntaram, mas assim, o ter feito e o trazer feito sempre se impõe, né? Ele nunca o roteiro que eu envio, o meu argumento, as minhas coisas, ninguém se ele fala por ele mesmo, ele fala por ele mesmo, assim, sabe? E você só é alguma coisa até você fazer aquela alguma coisa. Eu sinto isso também. Se eu só pude falar que eu era diretor depois que eu dirigi o meu primeiro curta mesmo, assim, sabe? E a mesma coisa a gente, assim, o Matheus é um autor publicado, tá ligado? Ele pode falar, pode falar o que ele quiser, assim, mas ele não tira isso dele. Mas até que ele tivesse feito aquilo, ele Tá. precisava se provar, ele precisava fazer. Então, assim, cara, faz, vai lá e faz. Agora, o seu primeiro livro publicado, talvez não precisa ser não precisa ser impresso, pode ser de um jeito. O seu primeiro curta pode ser gravado com o seu celular, pode ser gravado de qualquer forma. Mas a partir do momento que você faz, você o é. Então, eu acho que fazer, eu considero muito importante. E tenha projetos, assim, se conecte com projetos mais do que sonhos, assim, estude, veja a viabilidade das coisas e tenha projetos de fato, assim, sabe? Como que eu faço para chegar lá, como que eu faço para me conectar. A gente tem hoje no audiovisual muitos eventos de conexão de profissionais. A gente tem festivais de roteiro como Frapa, a gente tem rodada de negócios, tem encontros de criatividade com a Rio 2C, que vai rolar semana que vem aqui no Rio. Tem várias outras coisas, muito nesse eixo, Sul, Rio, São Paulo, Uhum. mas, mas existe muita coisa por aí, sim, sabe? Se conecta, acha sua galera, isso é muito importante. Acha o seu bando, sabe? Seu time, gente que acredita como você, que vai junto com você. E se permita entender
os caminhos misteriosos do destino, assim, sabe? Alguns de nós vai chamar o destino de Deus, outras pessoas vão achar que é só a vida mesmo, mas ela realmente tem Tem suas seus peças. balanços. Exatamente. Então, entender onde você está, entender o que você pode fazer, entender quem é você, assim, nesse sentido, pode te ajudar bastante a compreender o que espaço ocupar em que momento. Teve um amigo meu uma vez que já falou para mim, Caio, tá muito difícil ser branco esses dias, porque tá difícil, tá complicado, porque só querem só diversidade, só querem só não sei o quê, só pode ser agora. Eu falei, cara, realmente, né, tá complicado, tá não sei o quê. Mas assim, mesmo você que acha que por acaso agora, nesse momento, não está tão próprio para você, seja você branco, preto, amarelo, ou de qualquer outra coisa, assim, quem é você nesse rolê e o que você pode oferecer? Eu acho que é essa coisa, assim, mais importante até do que, do que toda essa questão de privilégios, óbvio que eles existem, mas entender a sua voz vai te ajudar muito a passar pro outro lado, assim, sabe, dessas situações. É um Muito pouco bem, isso. cara. Tá difícil ser branco, Matheus? É... Acho que não, cara. Não tem como ele ser dito. Eu fui no show de comédia de um brother meu. Não É, queria terminar com essa pergunta pra é, você e falar assim, tá difícil ser branco, mano. vamos ficar com essa pergunta. Eu fui no show desse meu brother, ele fez uma sessão só sobre isso, cara, sobre as dificuldades de ser um homem branco que nasceu numa família classe média, hétero em 2025. E é isso, né, cara? É uma sketch de comédia e acho Te que falar, esse é o próximo projeto da fila aqui, tá? é A gente mesmo. tá, a gente tá aqui na Pulo. É, a gente está terminando agora uma websérie para uma rede de escolas. Eu gravo agora em julho. É, e aí, logo em sequência, eu entro no desenvolvimento no primeiro projeto de longa que eu estou sendo contratado para poder escrever e dirigir Ah, para uma legal. produtora. É bem bacana e a história, o nome provisório chama Preto no Branco e é literalmente isso, é uma comédia de troca de corpos de um cara preto que sempre detestou ser preto porque ele sofreu muito quando ele era criança e ele falava com a mãe, falava, mãe, eu não quero ser preto, eu não quero ser preto, não sei o quê. E aí quando ele fica mais velho, ele conhece esse herdeirozinho assim, tipo, herdeiro, Barra da Tijuca e tal. E aí eles são atingidos por um raio ou por um negócio mágico e eles trocam de corpos. E aí, diferente dos filmes de troca de corpos em que eles ficam o filme inteiro tentando voltar, o pretinho ele fica super feliz e ele vai Eu querer não quero ficar. sair. Porque agora ele é branco. E do outro lado, o cara branco, ele fica super animado com a experiência antropológica de ser um cara preto, com o calor do subúrbio do Rio de Janeiro, com, cara, olha, comunidade, eu tenho família, ele vira o negão até que as coisas começam a dar Começa a se errado. apertar pra ele. Calma aí também, né? É a história de todos esses caras que dizem que é difícil ser branco no Brasil. Assim, Exatamente, depois, exatamente. passando pelo primeiro aperto, é, Exatamente. Ele gosta muito, assim, ele acha que, cara, é Deus me ensinando alguma coisa, não sei o que, vai ser muito bom, vambora, vamos pra frente. Mas quando cara, cala a boca, aí eu ele quer quero voltar pra muito assistir isso. Eu sou apaixonado por filme de troca de corpos, assim. Eu adoro essa premissa pra mim. Ela é universal, assim. Eu Exato. amo, então. Se já tiver. Não tem prévia disso. Se for que grava em julho? Não, a gente começa a desenvolver em julho, a Ah, tá. gente Não tem começa roteiro ainda. a. Não, a gente já tem argumento, tem algumas coisas, a gente Legal, começa a cara. entrar nisso, mas filme esse ano ainda. Então é bem, bem Uau. bacana, Que bem legal, legal. cara. Então já tá Bem aí, legal. próximo projeto. Sim, irmão, com uma produtora que estava lá em Cannes esse ano, inclusive, com Jura? a produtora do filme do Cacá Diegues, né, do Para Vigo Me Voe, que era um documentário que estava em Cannes lá esse ano. A gente tem um projeto com eles, a Coqueirão, do Diogo Dal, e vai ser irado, mano. Tô cheio de expectativa aí. Nossa, que Agora demais. vai. Agora vai, hein, Matheus. E Guardei o melhor ó, pro final.
Agora vai, e produtores e produtoras que estiverem assistindo ou ouvindo esse podcast, é melhor correr. A agenda do Caio César tá ficando assim, ó. Mano, eu Corram, recebo, meu Deus. Eu chega lá, recebo. chega o cara vai casar logo logo, vai pra lua de mel, vai ficar apertado de agenda. Eu preciso. Inclusive, eu preciso trabalhar por causa disso, Matheus. Preciso É, trabalhar por esse, setembro, esse casamento já tem data, Caio? setembro do ano que vem. Aí já Vou tá casar. rolando. Tem uma Tem um linha do tempo tempo aí. Ele tem uma agenda de 1 ano e meio pra trabalho, depois é um mês de lua de mel. para poder quitar tudo, É, porque entendeu? você é famoso também, né? Então lua de mel de famoso dura um pouquinho mais, não é 5, 6 dias, né? Já pode estender assim pra um mês. A lua de mel hoje, nesse momento, espero que o Rafael não esteja me ouvindo agora. A lua de mel, nesse momento, ainda tá lá, aqui, ó. Ainda tá Tá embaixo. lá. Ainda tem um docinho na frente, ainda tem foto, ainda tem vídeo, vários pagamentos. E Pô, tem essa cara. também, porque a gente que trabalha com vídeo, contratar galera para fazer o vídeo do casamento é desgraça para quem tá sendo contratado, assim. Eu fico tipo assim, mas qual é a câmera? Pô, Mas como é verdade. Nossa, é verdade, cara. Eu não tinha nem pensado nisso. Pô, que eu seja. vou ficar no meu casamento assim, só um pouquinho para direita, só um pouquinho Então, para cá. vamos mudar o ângulo aqui. A iluminação não tá muito boa, né? Muito É bom. isso aí, então, senhoras e senhores, Caio César, que é uma pessoa incrível, um cineasta maravilhoso. É... Caio, obrigado aí pelo bate-papo. Para todo mundo que tá assistindo no YouTube, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal. Para quem tá acompanhando aí pelo Spotify, avalie 5 estrelas, comente, mande aí pros amigos. E a gente se vê aí no próximo Co-Criadores.